No vídeo de hoje, nós vamos fugir para Paraty, uma das nossas cidades preferidas no Brasil e talvez até no mundo. Fundada em 1667, Paraty era o ponto final do trajeto conhecido como Caminho do Ouro, que começava lá em Minas Gerais e terminava em seu porto, por onde as pedras preciosas eram levadas de navio para Portugal. Por isso, a cidade era muito rica e importante para a época. E parte dessa história ainda é preservada até hoje em suas ruas de pedra e casarões coloniais. Mas muito além da história, Paraty também tem muitos eventos culturais interessantes, locais super charmosos para quem gosta de tirar foto, praias lindíssimas, cachoeiras, natureza preservada e bastante comida boa. Nesse vídeo a gente vai te mostrar um pouco de tudo o que tem para fazer em Paraty, incluindo o centro histórico, mas também várias belezas naturais, como algumas das praias mais bonitas da cidade, passeios de barco, trilhas, cachoeiras com acesso fácil para você se divertir e também informações úteis para te ajudar a planejar uma viagem para lá. A gente vai te passar dicas de onde se hospedar, melhor época para ir, como se locomover por lá e também te passar os preços de tudo isso. Assim você pode se organizar sem surpresas. E aí, vamos fugir para Paraty? Paraty fica no litoral sul do estado do Rio de Janeiro e faz divisa com Ubatuba, já no estado de São Paulo. É fácil chegar em Paraty de carro ou de ônibus pela rodovia Rio Santos ou também pela estrada Cunha-Paraty. Mas se você puder ir de carro, acaba sendo melhor para se locomover por lá depois, principalmente entre as praias ou as cachoeiras mais distantes. Já no centro histórico não entra carro, mas você pode estacionar ali perto pagando o rotativo pelo tempo que você ficar. Dá para pagar até por WhatsApp. E não tem como falar de Paraty e não falar do centro histórico, né? Seja de dia, seja de noite, esse lugar aqui é parada obrigatória para quem vem para Paraty, cara. Andar por aqui é como a gente se transportar para o século XVIII, com essas ruas de pedra, esses casarões antigos, só que hoje já misturado com bares, restaurantes e lojas super modernas. Fundada em 1667, Paraty foi um dos principais portos do Brasil colonial e desempenhava um papel muito importante no comércio do ouro e pedras preciosas que eram extraídas de Minas Gerais e levadas para Portugal. Ela era o ponto final do caminho até hoje conhecido como Estrada Real, e por isso uma cidade muito rica e importante para a época. Paraty foi reconhecida Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 2019, e a única cidade do Brasil e da América Latina a receber esse título. Seus casarões coloniais são tombados e preservam grande parte dessa história até hoje. O que eu acho muito legal aqui de Paraty é que você tem barzinhos com mesinha na rua, tem cafés, aí tem igreja. E se você for andando sem rumo, você vem pra cá sem pressa e vem andando por essas ruazinhas, você vai descobrindo outros cantinhos. Só tem que olhar bem pro chão, porque o chão tem poça d'água, tem pedra. Mas aí você descobre outro cantinho lá na frente, tem outra igrejinha. Aí você passa na frente de casarões desenhados, tipo esse daqui. Aí tem portas coloridas, com cor diferente, tem planta lá na frente. Eu acho muito gostoso esse centrinho, venham sem pressa para aproveitar. Um passeio tradicional ali, legal caso você queira conhecer melhor a história da cidade, é andar de charrete pelas ruas do centrinho. O trajeto passa por 4 igrejas e 18 pontos turísticos, e o cocheiro vai contando a história da cidade. O valor é em torno de R$50 por pessoa e dura de 30 minutos a 1 hora. Gente, uma curiosidade que eu acho super interessante sobre Paraty é que a cidade ela foi projetada de uma forma para que a água do mar, quando a maré sobe, entre na cidade e alague as ruas da cidade. Elas ficam realmente bem cheias, dependendo da época, ficam muito mais cheias, dependendo da maré também. Mas isso porque, naquela época, era muito comum que as pessoas jogassem fezes, xixi, tudo que tinha em casa pela janela, jogassem na rua. Às vezes até um pouco de lixo, às vezes caía dos produtos que eles iam transportar para o porto, então a rua ficava muito suja. E aí, para evitar isso, né, para limpar essa rua, eles projetaram de um jeito que a água subia e aí levava de volta para o mar toda essa sujeira e limpava e deixava a rua limpinha. Então até hoje a gente consegue ver, vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, aqui do lado, que tem uma pontezinha. Porque quando enche muito, o mar é logo aqui na minha frente, enche muito e não dá para passar nessa rua, fica fundo, então as pessoas passam pela ponte até hoje. Eu acho muito curioso isso.
Bem perto do centro histórico ficam duas praias mais centrais. A Praia do Pontal, bem ao lado do rio Perequiaçu, que deságua na Baía de Paraty. A praia é pequena, bem central, dá pra ir a pé e até pra ver o centrinho histórico de lá. E um pouco depois tem a Praia do Jabaquara, que é mais extensa e tem bastante estrutura de quiosques e mesinhas. Por ali tem muitas opções de pousadas e restaurantes também. Não é uma praia tão boa para banho, mas é um lugar legal para passar o dia curtindo a paisagem ou até alugar um stand-up ou um caiaque e ir para a ilha que fica ali em frente. Agora sobre a hospedagem, né? Onde se hospedar em Paraty, a gente recomenda que vocês escolham um local próximo à região central, por ser mais perto do centrinho histórico, porque entre um passeio e outro, entre uma praia e outra, você vai acabar passando no centrinho histórico para ir almoçar, para curtir a noite ali também, tem uns barzinhos super legais. Então, quanto mais próximo ali da região central você estiver, melhor é. Nessa viagem a gente está hospedado nessa casa que é super confortável, muito bem equipada, a gente está adorando. E a localização dela é excelente, porque a gente está a 5 minutos de carro do centrinho histórico e muito fácil acesso para Rio Santos também, que liga as outras regiões de Paraty. Sério, gente, que casa gostosa. Dá até vontade de morar nela. Essa é a Casa Portinari. Ela tem 3 quartos, todos com ar-condicionado, e 3 banheiros. Comporta no total até 8 pessoas com bastante conforto. Tem um mezanino com espaço para trabalhar, uma sala bem aconchegante com Smart TV, área de churrasqueira na garagem, cozinha completa e muito bem equipada. Tem até uma máquina de lavar louça, vocês têm noção? E uma varanda com rede que dá para o jardim e para a piscina do condomínio. É uma paz que vocês não fazem ideia. Você só ouve o barulho dos passarinhos, é bem gostoso. Essa é uma ótima opção, principalmente para quem vai com a família ou com um grupo de amigos. O valor das diárias é a partir de R$ 950 e na descrição desse vídeo tem o link para você reservar. Mas se engana quem pensa que Paraty não tem muito mais o que fazer além do centro histórico ou das praias do centro. A cidade tem cerca de 85% da sua Mata Atlântica nativa, bem conservada, e representa uma das áreas de maior biodiversidade do planeta. Ou seja, a natureza lá é lindíssima. Indo mais para a região sul de Paraty, um lugar que ganhou nosso coração foi o Saco do Mamanguá. Conhecido popularmente como Fiord Tropical, o braço de mar tem cerca de 8 a 10 quilômetros, dependendo da maré, e é margeado por montanhas dos dois lados e várias praias que formam uma paisagem surreal de linda. A Praia do Engenho é uma delas, e que praia maravilhosa! Com água cristalina e mar bem calminho. Parece até um cenário de filme. E um pouco mais para dentro da praia tem uma trilha curta que acessa uma cachoeira muito gostosa também. Para nós é uma parada imperdível. Mas o rolê mais incrível ali no Saco do Mamanguá, na nossa opinião, é subir o Pico do Pão de Açúcar. Tem que ter disposição, porque são 400 metros de pura subida a partir da Praia do Cruzeiro. Mas eu vou te falar, vale cada gota de suor, viu? Lá de cima você tem uma visão completa de todo o Saco do Mamanguá e dá pra ter a real dimensão da grandeza desse lugar. Sério, se você tiver um pouco de preparo físico e gostar de trilha, vale demais fazer esse rolê. Nesses dois lugares, assim como em várias outras praias do Saco do Mamanguá, só é possível chegar de barco. Então, a dica é ir até Paraty Mirim, que é o ponto mais perto, e de lá pegar um barco. A gente fez todos esses rolês com o Matheus e a gente super indica o trabalho dele, ele conhece tudo por lá. Compensa muito você já ir com um passeio reservado, principalmente se você for em alta temporada. O link para entrar em contato com ele está na descrição desse vídeo.
Seguindo para o norte de Paraty, já sentido Angra dos Reis, tem várias praias muito bonitas e que são menos exploradas. A gente mesmo nunca tinha vindo, a gente veio conhecer hoje, essa aqui é a praia de Iriri. Gente, que praia linda, paradisíaca. Hoje tá nublado, mas ainda assim a gente consegue ver que a cor da água é verde esmeralda, é muito bonita. E o que eu achei muito legal daqui é que aqui tem uma aldeia, Pataxó. Então eles têm os quiosques da praia, eles têm logo na entrada uma lojinha de artesanato, que eu não sei se vai abrir hoje, porque hoje é terça-feira. O tempo não tá muito bom, então o movimento tá bem fraco também. Mas eu achei muito massa, porque a praia é muito gostosa. Daqui saem passeios de barco também, pra quem quiser fazer para algumas ilhas que tem aqui na frente. Dá vontade de vir passar o dia todo, tem uma estrutura legal. Passar o dia todo aqui curtindo, a água bem calminha, uma piscininha, sabe? Muito linda. Je ne te quitte pas. Ali em frente à praia, do outro lado da rodovia Rio Santos, fica a aldeia Pataxó, que é aberta à visitação e tem mais barracas de artesanato. Por lá, você também pode fazer uma visita guiada, com horário agendado, para conhecer mais sobre a cultura indígena ou até participar de rituais que eles realizam por lá. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhada no Instagram deles, que está escrito aqui na tela. E ali na aldeia também tem essa cachoeira linda, a Cachoeira do Iriri. A entrada lá é gratuita, você só paga o estacionamento, que custa R$20, e serve tanto para a praia quanto para visitar a aldeia. Seguindo pela região norte, tem mais algumas praias lindas que vale a pena conhecer. A Praia do Cão Morto, apesar do nome estranho, é muito linda. Ela é pequena, tem um mar bem calminho e os quiosques lá têm preços mais acessíveis que outras regiões de Paraty. De lá também saem passeios para as ilhas do Pelado, Peladinho e do Cedro. O valor por ali é em torno de R$50 ida e volta e o estacionamento para o dia todo é R$20. Um pouco mais para frente, ainda tem as praias de Pitanga e São Gonçalo. As duas são praticamente uma praia só, com uma faixa de areia bem extensa. Eles também têm estrutura com bar e mesinhas na areia. O legal de lá é que, por ser mais próximo das ilhas do Pelado e do Cedro, o valor do barco ida e volta custa a partir de R$40. E o valor de estacionamento também é R$20 para o dia todo. E além das praias, Paraty também tem muita cachoeira legal. A Cachoeira da Pedra Branca é linda, o lugar é bem interessante porque antigamente funcionava uma usina por ali. Então, além de apreciar a vista da cachoeira e até tomar um banho, se você quiser, dá para ver também o que restou da usina por lá. Ela fica em uma propriedade particular, então para entrar custa R$12 por pessoa e tem uma estrutura legal com banheiro e lanchonete. Para chegar lá, você pega uma saída da estrada Cunha-Paraty, seguindo a placa da Cachoeira Pedra Branca. É bem sinalizado. Tem um trecho que é de terra, mas dá para ir de boa. Se você preferir, também dá para contratar um passeio de jipe que passa nessa e em outras cachoeiras da região. A gente vai deixar o link com recomendações aqui na descrição. Mas a cachoeira mais legal por ali é a Cachoeira do Tobogã, que tem esse nome porque as pedras formam um escorregador natural. A diversão é garantida, você só tem que encarar a água gelada. No mesmo local, um pouco mais para cima, tem o Poço do Tarzan, que também é muito bonito. A entrada nessas duas cachoeiras é gratuita, você só paga se estacionar por ali. Se você está curtindo as dicas desse vídeo e gosta de viajar, fica aqui o convite para se inscrever no nosso canal. Tem bastante conteúdo para te ajudar a planejar sua viagem para destinos incríveis, tanto no Brasil quanto pelo mundo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas calma que ainda não acabou. Tem mais coisa interessante para fazer por lá. Paraty foi um grande produtor de cachaça na época do Brasil colonial. A cidade ainda preserva alambiques tradicionais e suas cachaças artesanais são mundialmente conhecidas. Então, se você gosta de cachaça, a dica é passar nas cachaçarias do Centrinho Histórico, porque lá, além de comprar, você ainda consegue experimentar vários sabores diferentes. Além disso, também dá para visitar alguns alambiques para aprender mais sobre a produção da cachaça.
Há 2 anos, a gente visitou o Alambique Engenho Douro, que fica em frente à Cachoeira do Tobogã, na rodovia Paraty-Cunha, e a experiência foi bem legal. A entrada lá é de graça, você só tem que se controlar para não sair bêbado de lá. Ai, que delícia. Nossa, tomaria em quantidades absurdas isso aqui, é muito bom. Meu Deus, é um perigo, na real, isso daqui. Quando você vier para Paraty, fica a dica para experimentar a cachaça Gabriela. Ela é típica daqui. Ela é uma mistura de cachaça com melaço da cana, né? Cravo e canela. E super tradicional aqui na cidade. E eles usam a cachaça Gabriela para fazer um drink que também é super tradicional, que é o Jorge Amado. Que é esse drink aqui, ó, maravilhoso. Que ele é cachaça Gabriela, limão e maracujá e bastante gelo. É quase que uma caipirinha, só que não vai açúcar porque a cachaça já é doce, né? A Gabriela. Dá um golinho aqui, passar vontade, fazer vontade em vocês. É bom demais, cara. Acho que é um dos nossos drinks preferidos já. Então, esse é o meu drink preferido da vida, mas eu não posso tomar, né? Porque estou gravidinha, tô só passando vontade mesmo. Mas esse aqui custou R$28 e você acha em qualquer bar, restaurante aqui no Centrinho Histórico de 25 a 35, assim, você encontra, bem tranquilo. E por falar nisso, lá no Centrinho Histórico você encontra também muitos restaurantes, cafés, bares, lanchonetes e várias opções de lugares gostosos para comer. E como a gente sabe que vocês gostam de saber os preços, aqui vão algumas das coisas que nós comemos para vocês terem uma noção. E além de toda essa parte de natureza e de história que tem aqui em Paraty, Paraty é uma cidade que tem muito evento o ano todo. Você pode olhar o calendário, a gente deixa aqui embaixo o link na descrição do site da prefeitura. Todos os meses tem coisa acontecendo aqui. E as festas mais famosas são a Flip, que é a Festa Internacional Literária, a Festa Literária Internacional de Paraty, que ela acontece em outubro, é gigantesca. Tem o Festival Bourbon, que é um festival de jazz, a gente veio uma vez, é muito legal, em maio, foi muito massa, cheio de pessoal tocando jazz pelas ruas, várias apresentações, tudo gratuito. E tem também o Festival da Cachaça, que acontece em agosto, que também é um evento bem famoso aqui. Mas tem festival de cinema, festival de fotografia, de várias outras coisas, então você vê o que você se interessa mais, e aí de repente vem nessa época. Mas assim, se você estiver procurando mais a parte de praia, quiser saber melhor sobre o tempo, o verão é uma época muito boa, é alta temporada, é muito mais cheio, mas é muito mais quente, só que em compensação é uma época que chove bem mais. O inverno, as temperaturas já são um pouquinho mais amenas, né? À noite, de manhã faz um friozinho de leve, durante o dia se abre sol, esquenta um pouquinho, dá até para curtir uma praia e tende a chover menos. E ali primavera e outubro, primavera e outono acaba ficando mais ameno também, e as chuvas aí vai variar. A dica é sempre consultar a previsão do tempo, que nem sempre funciona aqui em Paraty, mas dá uma olhadinha antes de vir para você ter uma noção. Um lugar muito famoso aqui em Paraty também, que também tem praias lindas, é a Vila de Trindade, que muita gente até acha que é uma cidade própria, né? Muita gente vai só para Trindade achando que não pertence a Paraty, que é uma cidade separada, mas não, pertence a Paraty. Fica uma meia hora mais ou menos do centro, né, dessa região central que a gente está. Dá para ir de carro, dá para ir de ônibus também. O acesso é tranquilo, você vai pela Rio Santos, tem uma serrinha curta. No final dela tem um ponto bem curioso que você passa por dentro de um rio, literalmente, né, no meio das pedras, assim, um córrego que passa ali, mas dá pra ir, até o ônibus passa, é super tranquilo. E Trindade é muito conhecida por alguns pontos principais, né? Tem a Praia do Meio, que acho que é a praia principal ali, a praia mais movimentada, tem um pouquinho de estrutura, e da Praia do Meio você consegue fazer uma trilha pra Praia do Caixadaço, que é uma praia mais deserta, assim, não tem tanta estrutura. Mas é uma praia linda, uma extensão de areia assim, um pouco maior. Se você atravessar toda essa praia, você tem uma outra trilhazinha que você faz, você chega nas piscinas naturais do Caixadaço. Toda cercada por pedras, muito bonita, linda, água transparente. Se tiver sorte de pegar um dia bom ali, é muito bonito. Também dá para ir de barco saindo da Praia do Meio, você pega o barquinho ali da Praia do Meio e vai até o Caixadaço. É um ponto que tá tão famoso que é bem lotado, tem bastante gente, mas vale fazer a visita porque realmente é muito bonito. Ali em Trindade também tem um ponto que é muito famoso, já viralizou aí direto nas redes sociais, que é a famosa Pedra que Engole.
É um rio que tem ali, né? Você faz uma trilha ali também saindo da praia do meio. E vai margeando o rio, chega num ponto que forma uma queda d'água, que a água entra por entre a pedra e você consegue entrar por mesmo lugar que a água está entrando. Por isso fala pedra que engole, como se fosse engolido pela pedra e você cai embaixo da pedra. E é uma quedinha assim que parece que você vai ficar afogado ali, mas logo que você cai, a água tá correndo por baixo, você consegue respirar, você tem 1 metro mais ou menos ali de espaço sem água que você consegue respirar e engatinhando até o outro lado da pedra. Dá medo, é uma aflição para entrar, mas depois que entra você vê que é super tranquilo. Olha o buraquinho que tem que entrar. Ai meu Deus. Gente, é muito tenso isso. Tem que ficar esperando ele sair desse lado. Saiu. Tava tenso aqui já. O vídeo viraliza por conta disso, porque a galera fala, nossa, nem louco que eu entraria aí, mas é de boa, acredita em mim, eu já fui, é super legal. E é lá também, em Trindade, que fica uma das praias mais famosas aqui de Paraty, da região, que é a Praia do Sono. Ela é uma praia de difícil acesso, porque você tem que fazer uma trilha, cara. Você anda, tem escada, tem trilha no meio do mato, caminha bastante, atravessa outra praia para chegar na Praia do Sono. Você pode deixar o carro ali no condomínio Laranjeiras e ali já vai ter sinalização de por onde começa a trilha e fazer a trilha. Também ali do condomínio também tem a opção da praia dali pegar o barco para ir até a Praia do Sono e aí voltar, você marca o horário de volta. Também é uma opção se você não quiser fazer a trilha, mas ali é um pedaço de mar aberto, um pouquinho mais agitado já o mar. E Trindade também tem, por ser uma vilinha, né, tem ali seus restaurantes, seus barzinhos, dá até para você ficar só hospedado lá se você quiser. É um lugar que realmente vale a visita. Se você vier para Paraty, acho que tira aí pelo menos um dia para incluir no seu roteiro. Bom, sobre quanto tempo ficar aqui em Paraty, que é uma dúvida muito frequente, né? Para fazer tudo isso que a gente está mostrando no vídeo, vocês vão precisar de pelo menos uma semana inteira, porque é muita coisa, como vocês puderam ver. Mas assim, o tempo ideal é pelo menos 3 a 4 dias, você já consegue fazer bastante coisa, claro que escolhendo, né? Mas já consegue fazer um roteiro bem completinho. Se você tiver só um fim de semana, vale a pena também, porque só de vir para cá, ir no centrinho histórico, de repente conhecer uma região ou outra de praia, ou fazer um passeio ou outro de barco, já é muito legal. Então assim, eu diria que venha no tempo que você tiver para vir, mas se você puder ficar uma semana, puder ficar mais tempo, é melhor ainda.